3, 2, 1, claquete. Bom dia, negros. Seguinte, dando sequência à nossa matéria, método analítico de espelhos esféricos tem algumas aplicações que a gente chama de aplicação interdisciplinar, tá bom? Então, é assim que vai funcionar essa nossa aula ou as próximas aulas com aplicações de espelhos esféricos, até a gente iniciar a nossa revisão e depois a nossa apostila nova, ok? Então, temos aqui a aplicação de espelhos esféricos, ok? Então, você pode colocar aí uma aba aí no seu caderno somente de aplicações, bom? Sim, senhor. E essa é a primeira aplicação. Vou deixar um azulzinho aqui porque o pretinho está me decepcionando ali. Essa é a primeira aplicação. Nós temos um espelho, como está no vídeo, né, e vocês também estão me vendo, se vocês quiserem anotar, né, o Simon disse que esse exemplo se trata de, que a gente não vai colocar enunciados, são apenas exemplos, tá bom? Então, esse exemplo se trata de um espelho côncavo, conforme está representado aqui, nem precisa dessa outra parte, um espelho côncavo, perfeito? Claro, ele tem um focozinho, claro, ele tem um centrozinho, ok? E neste espelho côncavo, nós temos um objeto, que vai ser representado aqui como um carrinho, dá para perceber? Esse vai ser o nosso objeto, um carrinho, que se aproxima desse espelho côncavo com velocidade de 4 centímetros por segundo. Maravilhoso, né? O foco desse espelho côncavo vale 10 centímetros. Perfeito? Tranquilo até aí? Então, um objeto, se fosse para a gente colocar um enunciado, né, a gente falaria: um objeto desloca-se ao longo do eixo principal em direção ao vértice de um espelho côncavo gaussiano com velocidade de 4 centímetros por segundo, ok? A distância focal do espelho é de 10 centímetros. Em um certo instante, o objeto está a 50 centímetros do vértice. Então, qual é a distância inicial do nosso objeto? Então, DO inicial. Vamos colocar assim, entre parênteses, DO inicial de 50 centímetros. Perfeito? Quer saber, após 5 segundos, qual é a distância percorrida pela imagem do objeto? Então, essa pergunta eu vou escrever. Qual a distância percorrida pela imagem após 5 segundos? Então, eu não quero saber, depois de 5 segundos, aonde esse cara vai estar? Porque eu sei que ele anda 4 centímetros a cada segundo, né? Então, depois de 5 segundos, ele vai ter andado 5 vezes 4, 20 centímetros. Legal, mas eu não quero saber ele, objeto. Eu quero saber ela, a imagem. Qual a distância percorrida pela imagem após 5 segundos? Essa é a pergunta do nosso problema. Como você faria para brincar aí? Eu ia começar orando, lógico. Sempre. Depois disso. Segura na mão de Deus e resolve. Tranquilo. Vamos ver, vamos ver. Depois disso. Ô Simon, Eu, Softs. eu pensei assim, eu vou achar a posição inicial da imagem Sim. e depois eu vou achar a posição final. E com isso, eu posso achar isso calculando por meio do carrinho. Aí, quando Sim. eu tiver posição inicial e posição final,
da imagem, a velocidade eu vou saber que é a mesma. Quer dizer, velocidade não. Ah, não sei, pera. É isso. Eu vou fazer distância Tá real e certo. distância real percorreu. Sofia, se esse objeto se aproxima com 4 centímetros por segundo, você está dizendo que a imagem também se movimenta com a mesma velocidade? Num espelho plano seria. E no Mas côncavo num também. espelho côncavo também? Achei que era diferente. Não sei porquê, mas... Então, a gente não necessariamente vai afirmar nada sobre a velocidade, mas a gente não precisa, ok? Porque como a gente tem a dimensão exata de onde está a imagem, através da equação de Gauss, 1 sobre fedido, né, fechando o seu raciocínio que está correto, com a posição inicial do objeto, eu tenho a posição inicial da imagem. Correto? Com a posição final do objeto, eu tenho a posição final da imagem. Eu preciso, para saber a distância que a imagem percorreu, conhecer as posições da imagem, no início e no fim. E aí vai ficar tudo certo, ok? Então, eu não posso afirmar, não vou afirmar nada sobre a velocidade, até porque, né, esse cara se movimenta de um jeito, a velocidade nos espelhos esféricos, ela é diferente, ok? Ela é diferente. No plano, ela mantém simetria, mas nos espelhos esféricos ela não mantém simetria, né, mas eu não preciso saber nada sobre ela. Vou ajudar vocês em um ponto. Sei que a distância percorrida por esse objeto pode ser calculada utilizando Deus vê tudo, onde a velocidade é 4 centímetros por segundo, num tempo de 5 segundos, ele vai ter que andar 20 centímetros. Perfeito? Ok? Então, se ele estava na posição 50, andou 20 centímetros adentro, ele não diminuiu a distância até o vértice, porque aqui é o zero, né? Aqui é a marca zero. Então, 50 menos 20, ele não vai estar na posição 30? Todo mundo concorda? Uhum. Então, o nosso DO final é de 30 centímetros. Então, eu gostaria agora que, usando o mesmo foco, já que o espelho não muda, que você calculasse a DI inicial e a DI final, usando 1 sobre fedido. 1 sobre foco, 1 sobre DI, 1 sobre DO. Lembrando que se o DO é inicial, eu tenho a DI inicial. Se o DO é final, eu tenho a DI final. Foco vale 10, não se esqueça.
Ô, Simon, Eu achei que a distância inicial, quer dizer, a posição inicial da imagem era 12,5. E já a posição final deu 15 centímetros. Aí eu achei estranho, porque teoricamente a velocidade deveria ser a mesma. Teoricamente. Mas não é. Nos espelhos esféricos, não é. Ah, tá. Ou seja, o deslocamento do objeto não vai bater com o deslocamento da imagem. Ah, que bom. Então, Ok? tem alguma chance de estar certo. Né? E, digo mais, né, você que está com o método geométrico já na cabeça, já vai lembrando que, à medida que o objeto se aproxima, a imagem se afasta. Né? Por isso que tem uma chance de estar certo, porque a imagem inicial, quando o objeto está longe, ela era para estar perto do espelho. E à medida que o objeto se aproxima, a imagem final tem que ir mais para longe. Por isso que o DI inicial tem que ser um número menor e o DI final um número maior. Ok? Por isso que a reta tem que ser crescente agora em relação a essas posições. Tá bom? Vamos calcular aqui. Trabalhando inicial, vou fazendo e apagando, né? DO inicial para encontrarmos o DI inicial. Então temos 1 sobre foco, que é 10, menos de uma vez, né? Já vamos passar de uma vez 1 sobre DO para cá, que é 1 sobre 50, e deixar 1 sobre DI inicial ali para a gente resolver, ok? O mínimo entre 50 e 10 deu 50? Sim. Por 10, 5. Por 50, 1. E aí nós temos do lado de cá 4 sobre 50. Vamos inverter isso. Do lado de lá, 1 sobre DI, ok? Inverte também. Então, o nosso DI inicial é de 50 sobre 4. Quem fez achou quanto? 12,5. É isso aí. Top de linha, hein? Aí. Então, essa é a posição inicial. Então, a nossa imagem estava por aqui, pertinho do foco. Claro que à medida que esse cara se aproximar, ela vai se afastar do foco, ok? Então, esse é o nosso DI inicial. Não, não podemos, tá, Davi? Davi Rocha perguntou, nesse caso não podemos inverter as frações antes de fazer o MMC. A matemática diz que não, ok? Infelizmente não. Só quando a gente fica com duas frações, uma de cada lado da igualdade, que eu falo inverte os dois lados, mas na verdade nem é inverte, né? Segundo a matemática é multiplica cruzado. Perfeito? E aqui a gente não consegue multiplicar cruzado nessa linha aqui em cima, justamente por causa dessa subtração. Perfeito? Vou apagar essa parte, tá bom? Você vai fazendo aí, ou tirando o print, né? Vou apagar essa parte, porque agora nós vamos trabalhar com o fedido, mas para o DI e o DO final. Então, nós temos 1 sobre 10 menos o novo DO, que é 30. E aí nós temos o DI final, perfeito? Entre 30 e 30, por 10, 3, por 30, 1, 1 sobre DI, agora sim, né? 2 por 30, 1 DI inverte dos dois lados, o nosso DI final vale 15. 30 dividido por 2. Top? Top.
15 centímetros. Então, se a imagem foi de 12,5 até 15 centímetros, significa então que ela deslocou 2,5 centímetros. A resposta do nosso problema, então, qual a distância percorrida pela imagem após 5 centímetros? Responda. X é 15 menos 12,5. Posição final menos inicial. O deslocamento foi de 2,5. Perfeito? Uhum. Muito difícil? Não. Sossegadinho, né? Não é pimba não, né? Deu para ver de coleles. Vamos apelar um pouquinho? Bom nada. Ok? Aí eu vou pedir um favor para você. Um favor. Eu escrevi aqui aplicações. Vê se sobrou um espaço lá em cima para você fazer isso aqui, ó. Chamar essa aplicação de 1, só para ficar organizado. Né? Chegar a próxima aula e falar para você, qual aplicação nós paramos? Já fizemos a 1, Simon. Tá bom? Vou apagar tudo e vamos para a aplicação 2. Essa aqui é interessante, viu? Temos aqui, amado meu. Por favor, coloca aí a aplicação 2, tá? Mais uma vez, eu não coloquei. Coloque aí a aplicação 2. Pronto. Temos aqui o Sol, e nós vamos colocar diante do Sol, na frente do Sol, aqui na Terra, um espelho côncavo. Tá bom? Um espelho côncavo de distância focal igual a 1 metro. Perfeito? Espelho côncavo de distância focal 1 metro. Se fosse para um enunciado, eu diria mais ou menos assim. A imagem do Sol é formada em um espelho esférico côncavo de distância focal igual a 1 metro. Considerando a distância do Sol à Terra 250 vezes maior que o diâmetro do Sol. A distância do Sol até a Terra, que é essa distância aqui, 250 vezes maior que o diâmetro do Sol. Então, nós vamos chamar o diâmetro do Sol de x, pode ser? Vamos chamar o diâmetro do Sol de x, e a distância do Sol até a Terra, aonde está o espelho, é 250 vezes maior. Podemos chamar de 250x? Podemos? Sim. Então, aqui embaixo, 250x. Pronto. Pergunta. Determine o diâmetro da imagem formada. Olha que sacanagem. São poucos dados, velho. Diâmetro do Sol, x. Distância do Sol até a Terra, 250 vezes isso. Foco do espelho, 1 metro. Primeira pergunta, antes de respondermos a pergunta que ele nos fez. A pergunta que ele nos fez é: qual é o tamanho do diâmetro, né, da imagem formada? Essa é a pergunta. Amados, aonde a imagem do Sol é formada no espelho aqui na Terra? Aonde? Em que posição? Você saberia me dizer? É uma imagem real, invertida e menor. Perfeito. E aonde ela se forma? Bom, a imagem do Sol será formada pela luz que vem do Sol, não é isso? É. E a luz que vem do Sol chega aqui na Terra em forma de raios, não é isso? Uhum. E como os raios solares chegam aqui na Terra? De que formato? Ondas eletromagnéticas. Que formato? Como é que elas chegam aqui? Na diagonal? Tortas? Como é que os raios solares chegam aqui na Terra? Paralelos. Paralelos.
Se você souber disso, você já mata uma questão muito importante. Os raios solares que chegam paralelos e tocam no espelho formam uma imagem do Sol aonde? No foco. Perfeito. Vocês já repararam que tanto a lupa quanto os espelhos côncavos focam esses raios no foco e ali fica uma bolinha de luz? Aquela bolinha de luz é a imagem do Sol, mano. Tem noção? Então, é justamente no foco que nós temos a imagem do Sol, que tem um diâmetro. E esse diâmetro é o que a gente quer encontrar. Amado, essa é uma questão difícil. Por isso eu vou te dar uma dica, conforme eu te dei essa daqui com relação à distância focal. Você só consegue desenvolver esse exercício se você notar que a pergunta dele, na verdade, é: qual é a altura da imagem? Porque você concorda que... Aí, que legal. Você concorda que o diâmetro do Sol é a altura do Sol? O nosso objeto? Então eu posso chamar de HOX. Correto? HI é o que eu quero. Né? A pergunta dele é: qual o diâmetro? Vou deixar aqui, né? Senão a gente fica depois pateta. Qual o diâmetro da imagem? Ok. Só que só tem uma forma de você encontrar HI tendo HO, é na equação da ampliação, que segundo o que nós aprendemos, ela é HI sobre HO, mas também é o quê? Quem lembra? Aí tá, irmão. DI sobre DO. Top menos DI sobre DO. Então, amado meu, você vai precisar, para encontrar o HI de HO, nós temos, Simon, de DI e de DO. Você tem? Vou dar Sim. 2 minutos para você pensar, então. 2 minutos. Pode resolver. Encontrou a resposta? Não falem, não comenta dessa vez. 2 minutos e meio aí para todo mundo. Um tipo de exercício, pode ir fazendo enquanto eu estou falando com você, pode ir mandando bronca aí. Mas um tipo de exercício, galera, que sem esse raciocínio de onde a imagem vai ser formada, que é a questão do foco, seria muito difícil da gente resolver. Sem a parte teórica de como é que a luz chega na Terra em raios paralelos, muito difícil de resolver. De fato. Ainda faltam 2 minutos para você. Simon, Eu? deu um negócio estranho no meu. Eu? Porque o meu deu número negativo. Normal. Aí eu Normal só ignoro. porque a imagem é invertida.
Então, o nosso HI vai ter que dar negativo mesmo, só para dizer que é invertida. Tranquilo. Beleza. Amados, 2 minutos. Lindões, substituindo, né? Agora que a gente sabe o que é para calcular, então 3 coisas eu precisava entender aqui, né? Primeiro, o que ele está me pedindo? Diâmetro é altura, legal. Segunda coisa, eu preciso das distâncias, né? Para compreender essa questão da fórmula, né? E terceira coisa, como encontrar essa distância. Então seria o raciocínio básico para a gente trabalhar. Substituindo, nós temos HI sobre o HO, que nós chamamos de X, né, o diâmetro, igual a menos DI, distância da imagem até o espelho. A imagem está no foco, ok? Então, o nosso DI equivale a F, 1 metro, sobre o DO, que é a distância do Sol até o espelho, 250x. Claramente, você vai cortar esse x nos denominadores, né? Tise aqui e tise aqui. E aí nós temos para HI menos 1 sobre 250. De novo, o menos é só para fazer a representação de que a nossa imagem é invertida, tá bom? Já que ela é real, invertida e menor. Aí, 1 sobre 250. Se você fizer 1 sobre 0,25, dá 4. Como eu tenho que andar 1, 2, 3 casas, é a mesma coisa que 4 vezes 10 a menos 3. Né? Esse valor é 0,004, tá bom? Então, 1 dividido por 250, 0,004. Para deixar bonitinho, notação, 4 vezes 10 a menos 3 metros. Ok? Também conhecido como ou 4, só para você ter uma linguagem que você conhece, milímetros, né? Já que 10 a menos 3 equivale à potência chamada mili. Top? Então, 4 milímetros. Perfeito, Linus? Tem alguma preferência de resposta? Notação, né? Notação. Notação. Ok? Aí na questão fechada de marcar com X, que ele te der, né? Que ele te der. Eu já vi questão tosca lá, que a resposta seria 0,4 vezes 10 a menos 2. Porque ele quer. Cada um, cada doido, né? Todos copiamos para poder apagar? Ou tirando prints? Marca que eu vou tirar print. E por favor, coloque 2 aqui, tá bom? Bote exemplo 2 lá. Quem pediu para marcar o que? O miojinho? 3 minutinhos só? Muito boa essa, né? Marca o miojinho. Muito boa. E aí, lindos? Copiamos? Tirou print? Alguém não? Sim, senhor, já tirei. Não consegui tirar o print. Calma aí, que eu tenho que abrir o negócio da minha. Eu tirei, se quiser eu te mando depois. Abre aí porque os Eu tava tentando tirar print pelo bagulho da GeForce aqui, mas eu esqueci Manda como é que mensagem abre lá ele. que eu te mando.